Desde há muito tempo, família e nações vêm fazendo acordo de paz. Mas a Bíblia relata sobre um acordo de paz feito entre duas famílias. Essas duas famílias eram dirigidas por dois patriarcas. Um era conhecido como Labão e o outro conhecido como Jacó. Por favor, vamos acompanhar de perto esse relato? Vejamos aí Gênesis, que eu convido a todos, por favor. Gênesis é o capítulo 31 e os versículos 44 a 46. Por favor, irmãos, deixe suas Bíblias abertas aí no capítulo 31, pois nós iremos considerar outros versículos. Se acharam? Diz assim, Gênesis 31, 44 a 46. Agora venha, façamos um pacto, eu e você, e o pacto servirá de testemunho para nós. Assim, Jacó pegou uma pedra e a colocou de pé como coluna. Jacó disse então aos irmãos, apanhe pedras. E eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois, comeram ali sobre o monte de pedras. Observaram aqui esse relato, irmãos? Os relatos mostraram que, para fazer aquele pacto, tanto Jacó quanto Labão, eles pegaram pedras e construíram uma coluna. Logo após, Jacó pediu que seus irmãos pegassem pedras e fizessem ali uma espécie de montão de pedra, como se fosse uma forma de uma mesa. Aí, sobre aquela monte de pedra com forma de uma mesa, eles fizeram uma refeição. Essa refeição simbolizaram o pacto entre aquelas duas famílias, entre Labão e Jacó. Esse pacto que eles fizeram ali era um pacto de paz entre eles, entre Jacó e Labão e suas famílias. Os relatos seguintes mostram que essa refeição foi uma conclusão ali de paz entre essas duas famílias. E até mesmo porque, quando eles falaram que esse monte ia servir de testemunha entre eles, é que quando alguém passasse por ali, que visse aquele montão de pedra, eles iam lembrar desse pacto feito tanto por Jacó quanto por Labão. Então foi nesse pacto feito neste montão de pedras que esse acordo foi concluído. E um detalhe muito interessante e importante, que vale lembrar. Tanto Jacó quanto Labão, eles deram um nome para aquele montão de pedra. Labão, ele deu o nome como de Gergar-Saduta, e Jacó deu o nome de Galede, torre de vigia. Agora, por que foram dados esses nomes para esses montes? Vamos agora então relembrar por quê? Por favor, irmãos, ainda aberto no seu capítulo 31 de Gênesis, aí nas suas Bíblias, então vamos agora ver os relatos de Gênesis, dos versículos 47 a 50, do versículo 31. Vamos ver então por que eles deram nomes a esses montes de pedra e o que isso significaria. Acharam? Diz assim, Labão o chamou de Gergar-Saduta, mas Jacó o chamou de Galede. Então Labão disse, este monte de pedras é hoje testemunha entre mim e você, e por isso que foi chamado de Galede e torre de vigia. Pois ele disse, que Jeová vigie a mim e a você quando estivermos fora da vista um do outro. Como assim estiverem fora da vista um do outro? Como que nós entendemos isso? Tanto a família de Labão quanto a família de Jacó, eles eram bastante grandes, esta família. E o que acontece? Pode ser que fora, sem a presença de Labão ou Jacó, poderia ser que essas duas famílias se encontrassem em algum momento e eles entrassem em combate, ou até mesmo entrassem em atrito, sem a presença de Jacó e sem a presença de Labão. Então o que acontece? Quando eles vissem aquele montão de pedra e aquela coluna erguida ali,
Eles iam lembrar do pacto feito pelos seus patriarcas, Jacó e Labão. Então, eles assim não lutariam. Essas duas famílias elas não entrariam em combate devido a esse pacto feito. Mas, olha só o que diz agora o versículo 50. Se você maltratar as minhas filhas e começar a tomar esposas além das minhas filhas, mesmo que não haja ninguém que veja isso, lembre-se de que Deus será testemunha entre mim e você. Observaram aqui? Esse acordo, ele tinha a presença de Jeová. Jeová estaria ali, por assim dizer, no meio deles. É o mesmo que Jeová estivesse apoiando aquele acordo. Que Jeová, ele estava atento entre aquelas duas famílias, do que estava acontecendo por ali. Foi por isso que Labão falou essas palavras para Jacó, que mesmo que eles não estivessem ali, ou que ninguém estivesse vendo aquilo, que Jeová estaria vendo, que Jeová seria como estivesse presenciando aquilo que estaria acontecendo. Então, esses montes de pedra estava atestando isso, estava atestando que Jeová estava observando a eles, a fim de assegurar que Jacó e Labão cumprissem seu pacto de paz. Mas vale aqui, pelo menos, a gente destacar aqui pelo menos 3 pontos. Por favor, pega aí sua apostila e vamos ver aqui 3 pontos destacados aqui que vale a pena a gente lembrar. 2 pontos. O primeiro ponto, que aquele montão de pedra estava ali, serviria como um sinal de que os dois tinham feito um acordo de paz e todas as pessoas que passaram por ali iriam lembrar disso. Então, esse foi um primeiro motivo e ponto que aquelas pedras estariam ali. Vamos agora lembrar o segundo ponto. O segundo ponto é que esse monte ajudava Jacó e Labão a se lembrar que Jeová estava atento para ver se eles iriam cumprir com o acordo. Então, quando nós fazemos um pacto, quando nós fazemos um acordo com uma pessoa, nós temos que cumprir, deixar que o nosso sim vale sim e o nosso não vale não. E isso foi o que aconteceu nesse relato bíblico de Jacó e Labão, que fizeram um acordo de paz. E hoje, Jeová, não diferente, Jeová também ele quer que nós ficamos em paz com nossos irmãos. Quando nós nos batizamos, quando nós nos dedicamos a Jeová, tem alguns requisitos a cumprir, inclusive esse, de estar em paz com nossos irmãos, de amar mais os nossos irmãos. Então tem 3 coisas que podem nos ajudar, que podem ajudar a mim, que pode ajudar a você, que pode ajudar a todos a conseguir ter paz e também mantê-la. Olha só, vamos aí ver 3 pontos, também está na sua apostila, na parte de baixo da apostila. Primeiro, tentar resolver o assunto com a pessoa. Incentivo os irmãos, por favor, depois, que leiam Mateus 5, 23 e 24, que esse texto vai nos mostrar como que nós podemos resolver um assunto com outra pessoa. O segundo ponto é perdoar de coração, não apenas falar, mas mostrar que perdoou, por não lembrar mais do acontecido, não lembrar mais do fato. Então, isso também tem base, em princípio, em Colossenses 3,13. Os irmãos podem também ficar à vontade para verificar isso nas suas Bíblias em casa depois. E o terceiro ponto e último é ter paciência, que é uma coisa muito importante entre os cristãos. Paciência, que ali aplica em Romanos 12, 21, que os irmãos também podem ficar à vontade e é incentivado a ler esse capítulo de Romanos e esse versículo. Então, quando nós atentamos para esses 3 pontos, assim a gente vai conseguir viver em paz com nossos irmãos, assim como Jacó e Labão fizeram um acordo de paz no passado. Portanto, irmãos, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos esse acordo de paz entre nossos irmãos e assim seguindo como exemplo bíblico do passado e assim nós viveremos em paz com todos.